O jardim da Vila de Amico parecia outro lugar à noite. As trepadeiras carregadas de flores brancas exalavam um perfume quase inebriante. Luzes âmbar pendiam entre as árvores de limoeiros, lançando sombras suaves sobre o chão de pedra. O som distante do mar se misturava ao farfalhar das folhas. Tudo ali parecia pronto para um romance, ou uma armadilha. Lívia desceu os degraus com calma, vestindo um longo azul petróleo de cetim que se agarrava ao corpo como se feito à mão para ela. Cabelos soltos, olhos delineados, pele marcada pelo sol da manhã anterior e ainda quente da lembrança do beijo. Salvatore estava sentada à cabeceira de uma mesa para dois, sob uma pérgola coberta de buganvílias. Não vestia terno. Apenas uma camisa preta, os 2 primeiros botões abertos, e um olhar que queimava mais do que qualquer vinho. Achei que fosse me deixar esperando, disse ele, erguendo-se ao vê-la. Achei que quisesse desistir antes de começar. E quem disse que não quero? Ela sorriu de canto, aproximando-se lentamente. Porque ainda está aqui, então? Porque seu perfume ficou na minha pele por 2 dias. Ele a olhou com intensidade. E eu odeio me viciar em qualquer coisa que não posso controlar. Sentaram-se. Um garçom apareceu em silêncio, como um fantasma bem treinado, servindo lascas de parmesão com mel trufado, carpaccio de vitelo e vinho tinto da colina de Taurasi. Achei que o mafioso mais temido da costa amalfitana preferisse uísque e carne sangrando, provocou Lívia, brincando com o cálice entre os dedos. Uísque é para quem quer esquecer. Vinho é para quem quer lembrar. E o que você está tentando lembrar hoje? Salvatore não respondeu de imediato. Olhou para o mar, distante. Depois voltou para ela com olhos mais escuros que o céu sem lua. A última vez que deixei alguém chegar perto, a morte foi o resultado. Lívia pousou a taça. Aproximou-se um pouco, como quem invade devagar o espaço de um animal ferido. E por que está me deixando chegar? Porque, de alguma forma maldita, você já entrou. O silêncio que se seguiu foi denso, quente, como se cada palavra dita aumentasse a temperatura do ar ao redor. Eu não sou inocente, Salvatore. Meu pai era advogado do seu mundo. Minha mãe sempre soube mais do que dizia. Eu cresci ouvindo tiros à distância e conversas interrompidas assim que eu entrava na sala. Não finjo pureza. Mas, eu quero verdade. Ele se aproximou lentamente. Os cotovelos sobre a mesa, os olhos fixos nos dela. E se a minha verdade for feia? Então eu encaro. Mas não me esconda. Salvatore se inclinou. A mão tocou o rosto dela, com uma ternura inesperada. O polegar traçou a linha do maxilar, devagar, como se quisesse memorizar a textura da pele. Eu posso te proteger de tudo, Lívia. Menos de mim mesmo. E se for de você que eu quiser ser ferida? A respiração dele se prendeu. O ar entre eles era eletricidade pura. Bastava um movimento, uma palavra, e tudo mudaria. Ele se levantou. Deu a volta pela mesa. Estendeu a mão para ela. Vem comigo. Ela não hesitou. Seguiu-o por um corredor de pedras e eras até um jardim menor, nos fundos da vila. Havia uma fonte antiga, rodeada por lavandas e bancos de ferro. A noite estava morna. O céu, limpo. E as estrelas, testemunhas silenciosas. Ali, ele a encostou na parede coberta de musgo. Sem brutalidade. Mas com fome. Beijou-a como se o tempo fosse terminar logo. Com uma sede que não pedia licença. A mão dele deslizou por sua cintura, pelas costas, pelos cabelos. Você me enlouquece, Lívia. A voz dele saiu falha, contra o pescoço dela. Eu não devia te querer assim. Então pare, sussurrou ela, provocando, com os olhos meio fechados. Não consigo. Ela riu, baixa, e o puxou pela camisa, colando ainda mais. Os beijos se tornaram urgentes. As mãos, impacientes. Lívia sentiu o mundo girar, mas não sabia se era o vinho, o toque, ou o próprio destino se desfazendo sob seus pés. Salvatore. Ele parou. Rosto colado ao dela. A respiração dos dois descompassada. E pela primeira vez, ela viu medo nos olhos dele. Eu estou começando a te amar, Lívia. E isso me assusta mais do que qualquer inimigo armado. Ela encostou a testa na dele, com lágrimas se acumulando nos cílios.
Então me ame com medo mesmo. Só não me fuja. E ele a beijou de novo. Mais suave. Mais lento. Como uma promessa dita com o corpo antes de ser dita com a boca. Naquela noite, Lívia não dormiu sozinha. E Salvatore, pela primeira vez em anos, dormiu em paz. O sol da manhã ainda não havia tocado completamente os muros da vila quando Lívia acordou. Sentiu o peso do braço de Salvatore sobre sua cintura, o calor dele ainda grudado em sua pele. Havia algo de incrivelmente humano naquele homem quando dormia. Os traços menos duros, os lábios entreabertos, a respiração calma como a de um menino que sonha sem guerra. Ela não se moveu. Só o observou. Como se tivesse medo de que aquele instante evaporasse ao menor gesto. Mas não evaporou. Salvatore abriu os olhos e a fitou como se já soubesse que ela estaria ali. Você sempre me olha assim? Perguntou, a voz ainda rouca de sono. Só quando estou tentando entender se isso é real. Ele deslizou os dedos pela curva do rosto dela, como quem verifica se a beleza é mesmo carne. É real. Mas pode ser perigoso. Lívia o encarou com firmeza. Não sou feita de porcelana. Ele sorriu. Mas havia algo diferente naquela manhã. Algo mais tenso. Como se o mundo, lá fora, estivesse se aproximando com passos pesados. E estava. Horas depois, no final da tarde, a vila recebeu uma visita inesperada. Alessandro Vitali. Entrou como quem já foi dono daquele lugar. Usava um terno bege claro e óculos escuros, mesmo com o céu nublado. Carregava um buquê de orquídeas brancas. E um sorriso que era tudo, menos gentil. Salvatore cumprimentou, com um aceno preguiçoso. Tive saudades dessa vista. E dos vinhos da sua família. Não tenho vinho suficiente para embriagar as suas intenções, respondeu Salvatore, seco. Lívia observava da varanda. Sentiu o ar mudar. Como se a vila respirasse mais devagar. Alessandro a viu. E se aproximou, com a confiança de quem atravessa uma mina sem medo de explodir. A senhorita Moretti, imagino. Ele lhe estendeu a mão com um sorriso que não tocava os olhos. O seu nome corre rápido. Tão depressa quanto de alguém que está prestes a entrar num jogo maior do que imagina. Ela não recuou. Mas também não sorriu. E o senhor é? Um velho amigo. Ou inimigo elegante, dependendo de quem conta a história. Salvatore apareceu logo atrás dela. Como uma sombra protetora. O que quer, Vitali? Uma conversa. E um convite. Ele tirou do bolso um envelope preto com selo dourado. Jantar amanhã à noite. Em Ravelo. Apenas os homens da mesa. E suas mulheres. Salvatore não gostou da escolha da palavra. Mas não reagiu. Ainda. Alessandro deixou o envelope sobre a mesa de ferro fundido. Depois se virou para Lívia com olhos perigosos. Vai ser um prazer conhecê-la melhor. Quando se foi, o silêncio reinou. Salvatore pegou o envelope, abriu devagar. A expressão endureceu. Esse jantar é uma armadilha. Então não vá. Se eu não for, declaro guerra. Se eu for, você precisa estar preparada. Preparada para quê? Para ver o que sou, Lívia. Por inteiro. Sem disfarce. Sem charme. Apenas o sangue e a estratégia. Ela se aproximou. Segurou o rosto dele entre as mãos. Eu já vi seus olhos antes de você me beijar. E vi de novo depois. O que quer que eu encontre, eu encaro com você. Ele respirou fundo. E pela primeira vez, não a afastou. Naquela noite, Lívia saiu para caminhar sozinha pelos jardins. A mente cheia. O coração, inquieto. Foi ali que ouviu a voz. Bonito lugar para morrer, não acha? Virou-se. Um homem. Jovem. Braços cobertos de tatuagens. Sorriso ácido. Quem é você? Um aviso. Do tipo que só se dá uma vez. Saia enquanto pode. Ou vai arrastar o rei pro abismo com você. Salvatore te mandou? Salvatore ainda não sabe que você é a arma e a fraqueza ao mesmo tempo. Ele desapareceu na escuridão antes que ela gritasse. E Lívia entendeu. O amor entre ela e Salvatore não era apenas perigoso. Era fatal.
Ravelo nunca pareceu tão fria. Mesmo com suas varandas cobertas de flores e suas construções centenárias pintadas pelo tempo, havia algo gelado naquela noite. Como se a cidade, velha e sábia, já soubesse que ali se reuniria o tipo de homens que não devia compartilhar uma mesma mesa. O jantar acontecia em uma vila secular no alto da colina, onde o mar se misturava ao céu e tudo parecia poesia, exceto os convidados. Homens de terno impecável, de rostos calculadamente amigáveis, de mãos que seguravam taças como quem segura armas. Cada sorriso era uma ameaça com brilho de cristal. Lívia entrou de braço dado com Salvatore. Usava um vestido vinho escuro, justo, de tecido pesado e fenda alta. Os cabelos estavam presos em um coque baixo, com fios soltos que moldavam o rosto. Brincos discretos, salto firme e olhar erguido. Não era mais a mulher assustada do contrato. Era a mulher do lado do homem mais temido da mesa. Que bela escolha, de amico, disse um homem grisalho, com sotaque romano. A nova rainha do tabuleiro. Salvatore apenas sorriu. Ela não é peça. É tempestade. Lívia sentiu o calor nas palavras dele. Mas o jogo ainda nem havia começado. A mesa era longa. Alessandro Vitali se sentou à cabeceira oposta a Salvatore. O vinho foi servido. Pão, azeite, pratos ornamentados com risoto de trufas e cordeiro ao alecrim. Mas ninguém ali viera para comer. Os portos de Salerno estão movimentados demais para um período de baixa, começou Vitali, com ar casual. O mar não segue calendário, respondeu Salvatore. E as armas? Também se movem com as ondas. O clima ficou denso. Todos sabiam, era um aviso. Ou uma provocação. Lívia pousou a taça. Eu pensei que este jantar fosse sobre alianças. Vitali virou-se para ela com lentidão. Os olhos azuis cortantes. E é. Mas alianças só se selam quando se entende quem está disposto a morrer pela própria palavra. Ou quem está disposto a matar por ela, disse Salvatore, sem piscar. Todos ficaram em silêncio. Vitali sorriu, levantando-se com calma. De amico, você é poesia na ameaça. Mas não se esqueça. Poetas morrem jovens. E traidores morrem de costas. A tensão estourava no ar como eletricidade antes da tempestade. Horas depois, já fora da mesa, no terraço da vila, Lívia e Salvatore estavam sozinhos. O mar rugia abaixo. E o céu estava limpo demais para aquela noite. Ela encostou-se no parapeito. As mãos ainda trêmulas. Salvatore chegou por trás. Segurou a cintura dela com firmeza. Você foi perfeita, disse, baixo. Eles me odiaram. E por isso você foi perfeita. Ela se virou, encostando a testa no peito dele. Eles vão tentar te matar, Salvatore. Eles já tentam todos os dias. Agora só o farão mais bonitos. Lívia ergueu o rosto. Os olhos brilhavam. Me jura uma coisa. Não posso jurar nada nesse mundo, Lívia. Mas posso te prometer o que nenhum deles pode. O quê? Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Olhou fundo. Que se for para cair, eu vou cair com você. Não te deixo sozinha. Nunca mais. Ela o beijou. Ali mesmo. Com raiva, com desejo, com entrega. Um beijo que dizia, se o mundo vai desmoronar, que seja com tua boca na minha. E naquele beijo, entre o sal do mar e o gosto do vinho, Lívia sentiu. Ela já estava dentro demais. E não havia mais volta. A chuva caiu leve sobre os limoeiros do jardim, cobrindo a vila de Amico com um véu translúcido de silêncio. Não havia ameaça nos portões. Não havia homens armados pelos corredores. Mas ainda assim, o ar estava carregado. Era o desejo. Ou pior, o medo do desejo. Lívia evitava Salvatore há 2 dias. Desde o jantar em Ravelo, ela passava o tempo enclausurada na biblioteca, debruçada sobre livros que não lia, ou fingindo longos banhos que terminavam com o peito arfando, e não pela água quente. Porque bastava pensar nele, e o corpo dela esquecia de respirar. Mas naquela noite, ela desceu. Como se seus pés tivessem vontade própria. Usava apenas uma camisola de cetim preto, com uma leve transparência nas laterais. Não era provocação. Era instinto. Ao chegar ao salão, ele estava lá, sozinho.
Camisa aberta. Copo de vinho tinto na mão. A lareira acesa às costas, lançando sombras douradas sobre o peito forte e os olhos ainda mais escuros. Fugindo de mim, Lívia? Ele perguntou, sem tirar os olhos dela. Ela cruzou os braços. Um frio imaginário atravessava a espinha. Não estou fugindo. Estou respirando. Você respira demais quando tenta me esquecer. Ela sorriu, sarcástica. E você se acha irresistível demais quando sabe que eu te quero. Ele deixou o copo sobre a lareira. Deu um passo. Outro. E outro. Até parar à frente dela, olhos nos olhos. Havia algo faminto em seu olhar, mas também contido, como um predador que escolhe esperar para saborear a presa. Me diz uma coisa, Lívia, disse ele, com a voz rouca, por que você ainda está aqui? Ela engoliu em seco. Porque não quero ir embora. E por que não quer? Porque quando você me olha, eu esqueço quem sou. Salvatore ergueu a mão, devagar, e tocou o queixo dela com o dorso dos dedos. Um toque tão leve que arrepiou até a alma. E quando eu te toco, Lívia? Ela fechou os olhos. A pele queimava. O ar rarefeito. A boca aberta, sem voz. Quando você me toca, eu me lembro. Ele a beijou. Mas não como antes. Não foi pressa. Foi tortura. Um beijo que deslizou pela boca dela com lentidão perversa. A língua encontrando a dela com suavidade, como se pedisse permissão para depois tomar tudo. As mãos dele seguraram sua cintura com firmeza, puxando-a para o corpo quente, o peito no contra o cetim gelado. Ela gemeu contra os lábios dele. Ele respondeu com a boca descendo até o pescoço, devagar, com a respiração quente provocando tremores que Lívia jamais havia sentido antes. Isso é errado, sussurrou ela, perdida nele. Então reza, disse ele, a voz áspera e baixa. Porque eu não vou parar. Ela o empurrou, de leve. Mas os olhos dela suplicavam o oposto. Não brinque comigo, Salvatore. Ele a agarrou pela cintura, encostando-a na parede de pedra fria. E você acha que isso é brincadeira? Ela o encarou, o peito subindo e descendo. Então me prova. O que aconteceu em seguida não foi ternura. Foi entrega. Ele a levantou no colo. A camisola subiu. As costas nuas tocaram a parede. As bocas se procuraram com urgência. Mãos deslizaram por pele, por curvas, por vontades antigas. Os dois ofegavam, como se só ali pudessem respirar. Não era amor calmo. Era fome, loucura, reação, fogo. E quando ele sussurrou o nome dela entre beijos e promessas que não sabia cumprir, ela entendeu. Estava perdida. E, pela primeira vez, queria estar. O silêncio após o prazer era quase brutal. Lívia estava deitada sobre o peito de Salvatore, a respiração ainda lenta, tentando entender o que havia acabado de acontecer. O calor da lareira ainda os aquecia, mas o corpo dela tremia. Não de frio, mas de tudo o que aquela entrega significava. Você não é o homem que dizem, sussurrou ela, os dedos deslizando pela clavícula dele. Salvatore não respondeu de imediato. Apenas encarava o teto com os olhos sombrios, distantes, como se tivesse medo da paz que sentia. Eu sou pior, disse por fim. Lívia se ergueu sobre um dos cotovelos e o fitou com olhos sérios. Não diz isso. Você acha que me conhece, Lívia, mas não sabe a quantidade de sangue que já lavei dessas mãos. Ele virou o rosto para ela. Você me viu fraco, gentil, talvez até humano. Mas isso... Ele apontou para o corpo deles ainda entrelaçados. Isso é uma ilusão. Uma distração que me enfraquece. Ela engoliu em seco. Sentia que, a cada palavra dele, uma parede se reconstruía entre os dois. Então foi só isso? Um erro conveniente. Salvatore se sentou, passou a mão pelos cabelos e soltou um suspiro pesado. A tensão tomava conta do seu corpo como um velho vício. Foi inevitável. Mas isso não o torna certo. Ela levantou-se, puxando o tecido da camisola caída pelo chão. Os olhos brilhavam de raiva, de dor. Engraçado. Você me faz sentir como se fosse sua. Me possui como se fosse dono do meu corpo. Mas quando amanhece, corre pro seu mundo de ferro.
Porque ele é o único onde eu sei sobreviver. O grito ecoou pelo salão. E pela primeira vez, ele pareceu perdido. Lívia parou. Observou aquele homem que todos temiam. Aquele homem que, por segundos, havia sido só dela. Estava ali, com os olhos apertados, os punhos fechados, a mandíbula tensa, lutando contra o que sentia. Eu não quero sobreviver, Salvatore, disse ela, baixinho. Quero viver. Mesmo que seja ao seu lado. Mesmo que doa. Mesmo que nos mate. Ele se aproximou. Encostou a testa na dela. Os dois nus, cravados em mundos opostos, e ainda assim, implorando um pelo outro sem dizer: eu tenho medo de te amar, Lívia. Porque se eu amar, eu vou fazer de tudo para te manter viva. E nesse mundo, isso pode me destruir. Então me destrói. Mas me deixa ficar. Os lábios se tocaram, mas não como antes. Foi um beijo de desespero. De quem sabe que não pode continuar, mas também não consegue parar. E quando ela subiu as escadas naquela madrugada, sozinha, com o corpo marcado pelos toques dele, e a alma marcada por tudo que não foi dito, Lívia soube. Não havia mais caminho de volta. Ou ela salvaria Salvatore daquele mundo, ou morreria tentando.